Antes de começarmos, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Somnia. Aqui o conhecimento e a tranquilidade se encontram. Enquanto sua mente descansa, seu pensamento viaja por histórias, ciências e mistérios do universo. Hoje falaremos sobre uma das obras mais marcantes do cinema moderno, um filme que uniu física, emoção e filosofia em uma só jornada: Interstellar. Lançado em 2014 e dirigido por Christopher Nolan, Interstellar não é apenas uma ficção científica sobre buracos negros e viagens no tempo. É uma carta aberta ao futuro da humanidade. Uma reflexão sobre o que significa existir, amar e resistir quando tudo à volta desmorona. O filme nasceu de uma colaboração rara entre arte e ciência. O físico teórico Kip Thorne, vencedor do Prêmio Nobel, foi quem idealizou a base científica da história. Seu desejo era simples: criar uma obra que mostrasse ao público, de forma realista e visualmente deslumbrante, os conceitos mais complexos do universo, como a relatividade do tempo, a curvatura do espaço e a física dos buracos de minhoca. Christopher Nolan assumiu o projeto anos depois, trazendo seu estilo contemplativo e humano. Ele transformou teorias em emoção e números em silêncio. Com sua direção, Interstellar tornou-se não apenas uma jornada pelo cosmos, mas uma jornada interior sobre fé, amor e o instinto que move o ser humano a continuar. A trilha sonora de Hans Zimmer complementa essa experiência. Em vez de compor algo grandioso, Zimmer optou por acordes suaves, repetitivos e circulares, como um relógio ou o som de um coração distante. Nolan pediu que a música representasse a ligação entre um pai e um filho, sem revelar que a história se passava no espaço. O resultado foi uma das trilhas mais emocionais já criadas, onde cada nota parece pulsar como o tempo passando diante dos nossos olhos. O compromisso do filme era claro. Tudo o que seria mostrado deveria ter base científica real. Os buracos de minhoca, a dilatação temporal e o horizonte de eventos foram recriados com a ajuda de cálculos verdadeiros. Nada seria inventado apenas por estética. A beleza viria da própria verdade da física. Nolan também fez questão de filmar em película, evitando computação gráfica sempre que possível. A neve que cobre o planeta gelado é real. Os campos de milho foram plantados de verdade, apenas para as filmagens. O frio, o vento e a solidão, tudo foi sentido pelos atores, que estavam, de fato, isolados em regiões remotas da Islândia. O cinema, aqui, se aproximou da ciência. Ambos exigiram coragem, precisão e paciência. O resultado foi uma experiência cinematográfica única. Um filme que não apenas nos mostra o universo, mas nos convida a contemplá-lo e, enquanto isso, a adormecer em sua imensidão. No universo de Interstellar, o fim da humanidade não chega com ruído, mas com silêncio. O planeta não explode, não é invadido, não é destruído em um único instante.
Ele simplesmente morre aos poucos, como uma vela que se apaga sem vento. Essa visão de um mundo cansado nasceu da intenção de Christopher Nolan de retratar um colapso plausível, não fantasioso. Para isso, ele se inspirou em um evento real da história recente, as chamadas Dust Bowls, ou tempestades de poeira que devastaram os Estados Unidos nas décadas de 1930 e 40. Na época, o uso inadequado da terra e uma seca prolongada transformaram campos férteis em desertos. Milhares de famílias perderam tudo e o céu, antes azul, tornou-se cinza de pó. O próprio filme abre com depoimentos reais de sobreviventes desse período, intercalados com falas ficcionais. É o cinema e a história se encontrando para lembrar que o apocalipse não precisa ser distante. Ele pode ser humano, cotidiano, natural. A Terra de Interstellar é um espelho do nosso presente. As plantações estão morrendo. A poeira invade as casas, cobre os pratos, entra nos pulmões. Cada respiração é um lembrete de que o ar também está acabando. O planeta tornou-se hostil à vida, mas de forma melancólica, sem gritos, sem sangue, apenas desistência. Os cientistas do filme descrevem uma praga do nitrogênio capaz de consumir o oxigênio da atmosfera. E embora essa praga seja fictícia, ela se baseia em possibilidades científicas reais. Pesquisas apontam que mudanças químicas drásticas no solo e no ar, como as causadas pela poluição e pelo desmatamento, poderiam gerar cadeias biológicas destrutivas. Nolan quis mostrar o que aconteceria se simplesmente continuássemos ignorando o planeta. O resultado é um futuro em que a ciência perdeu prestígio. As escolas ensinam que as missões à Lua foram forjadas e que olhar para as estrelas é desperdício. Precisamos aprender a viver aqui, não lá fora, dizem os professores. É uma crítica direta à estagnação do pensamento, à perda da curiosidade e da coragem de explorar. Um mundo sem sonhos é um mundo que já começou a morrer. No meio dessa paisagem surge Joseph Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, um homem que ainda acredita no impossível. Ex-piloto e engenheiro, agora agricultor forçado pela necessidade, Cooper representa o espírito inquieto da humanidade. Enquanto todos olham para o chão, ele continua olhando para o céu. É um símbolo da resistência da imaginação em meio ao conformismo da sobrevivência. Sua filha, Murph, é o reflexo da nova geração. Inteligente, sensível e curiosa, ela enxerga o invisível, a poeira que forma padrões, o que se move nas sombras. Murph representa a ciência em seu estado mais puro, a vontade de compreender o que não se entende. A relação entre pai e filha é o coração do filme, um fio que conecta o humano ao cósmico. Enquanto a Terra se apaga, o amor entre os dois permanece como o último fogo aceso. Curiosamente, a fotografia do filme reforça essa sensação de fim. As cores são amareladas, o céu é sempre enevoado
e a luz do sol parece cansada. Tudo é filmado em luz natural, com tons terrosos que lembram o crepúsculo de um mundo antigo. Nolan queria que o espectador sentisse a poeira na garganta, que respirasse a mesma exaustão dos personagens. Não é apenas o fim da Terra, é o fim da esperança. Mas é justamente nesse ponto que Interestelar encontra sua força. Em meio à morte do planeta, a humanidade ainda ousa sonhar. E o sonho, como a gravidade, é impossível de apagar. Ele puxa, chama, conecta, e é desse chamado que nasce a missão que levará Cooper e sua equipe além das estrelas, em busca de um lar, em busca de redenção. Quando o mundo já não oferece respostas, o olhar humano se volta novamente para o céu. Em Interstellar, essa busca não é apenas simbólica, é literal. A humanidade precisa deixar a Terra para continuar existindo e o espaço torna-se a última esperança de salvação. Mas o modo como essa viagem é retratada difere de qualquer outra ficção científica. Nolan queria que tudo fosse possível, ainda que improvável. A equipe do filme trabalhou lado a lado com o físico Kip Thorne para que cada detalhe da travessia tivesse base real. Desde o primeiro momento em que a nave Endurance aparece, vemos um design que não nasceu da imaginação de artistas, mas de princípios de engenharia espacial. A estrutura circular da nave foi inspirada em estações rotativas projetadas por cientistas da NASA durante a década de 1970. Seu formato de anel não é estética, é física. A rotação gera gravidade artificial através da força centrífuga, permitindo que os astronautas caminhem sem flutuar. Nada em Interstellar está lá apenas por beleza. Tudo tem um motivo, uma explicação, uma função. Antes da filmagem, Nolan levou os atores a um verdadeiro treinamento de voo. Eles precisavam sentir o peso do silêncio, o desconforto do espaço confinado, a lentidão dos movimentos. Em muitas cenas, os painéis da nave funcionavam de verdade. Cada botão, cada alavanca foi construído como se fosse parte de um módulo autêntico. O objetivo era simples: que os atores reagissem de forma real, sem depender de telas verdes ou imaginação. O ponto central da jornada é o buraco de minhoca, um túnel teórico que conecta dois pontos distantes do espaço-tempo. A ideia vem da teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o universo como um tecido elástico que pode se dobrar. Se duas partes desse tecido se curvarem o suficiente, elas podem se tocar, criando um atalho. Kip Thorne foi o primeiro a demonstrar matematicamente que tal passagem, em tese, poderia existir sem violar as leis conhecidas da física. No filme, o buraco de minhoca é mostrado como uma esfera translúcida, não um túnel como tantas vezes retratado no cinema. E essa escolha é realista. De fora, um buraco de minhoca pareceria exatamente assim, uma esfera brilhante que distorce a luz como se refletisse o próprio universo em todas as direções. A equipe de efeitos trabalhou meses apenas para calcular
como a luz se comportaria ao redor dessa curvatura. O resultado é tão fiel que cientistas usaram um modelo do filme para comparar com observações reais feitas pelo telescópio Event Horizon, anos depois. Quando a nave Endurance atravessa o portal próximo a Saturno, há um detalhe que poucos percebem: o som. Nolan removeu completamente o ruído da nave por alguns segundos, deixando apenas a respiração dos astronautas e o pulsar da trilha de Hans Zimmer. É um lembrete de que o espaço é mudo. Não há explosões, não há eco. A vastidão é silenciosa e paradoxalmente viva. A física retratada em Interstellar é de uma precisão raramente vista no cinema. A dilatação temporal, causada pela gravidade, por exemplo, é tratada com total respeito à teoria de Einstein. Quanto mais próximo se está de um campo gravitacional intenso, mais o tempo se desacelera. Por isso, quando Cooper e sua equipe descem ao planeta Miller, onde 1 hora equivale a 7 anos na Terra, não é invenção, é cálculo. Kip Thorne chegou a publicar artigos explicando como essa proporção de tempo poderia ser matematicamente coerente com um buraco negro como Gargantua. Outro elemento importante é o comportamento dos relógios. Durante o filme, o som constante de um tic-tac marca as cenas em que o tempo é vital. Zimmer e Nolan sincronizaram cada batida com a passagem real dos segundos. Cada tic é o eco de um dia perdido na Terra. Essa trilha sonora funciona como um lembrete auditivo da relatividade. A música se torna física, o som se torna tempo. Mas o realismo de Interstellar vai além da ciência. Ele também se apoia na psicologia. Nolan queria que o público sentisse a solidão do espaço, a ausência de ruído, a lentidão dos gestos, a sensação de ser um pequeno ponto em um infinito desconhecido. Por isso, as cenas externas são longas, com planos fixos e movimentos suaves. É o ritmo natural do cosmos, um universo que não corre, não se apressa, apenas existe. Quando os astronautas observam Saturno pela janela, não há música, não há diálogo. A câmera apenas contempla. E o público respira junto, lembrando que para chegar tão longe é preciso primeiro aceitar o silêncio. No centro da jornada de Interstellar existe uma presença silenciosa, majestosa e inevitável. Gargantua não é apenas um buraco negro, é o limite entre o que a humanidade entende e o que ainda sonha compreender. Para Christopher Nolan, Gargantua era mais do que um elemento de ficção. Era a própria metáfora do desconhecido, a fronteira que separa o que é observável do que é eterno. Mas, diferentemente de quase todos os filmes de ficção científica anteriores, o visual de Gargantua não nasceu da imaginação de um artista digital. Ele foi gerado a partir de equações reais da relatividade geral. O físico Kip Thorne forneceu aos programadores da Double Negative, empresa responsável pelos efeitos visuais, um conjunto de cálculos que descreviam como a luz se comportaria
ao redor de um buraco negro supermassivo em rotação. Foram necessários mais de 6 meses de simulações para renderizar a imagem final. Cada raio de luz que vemos contornado no disco de acreção segue um caminho traçado pela gravidade extrema. O brilho que parece formar um anel não é ficção, é realidade visualizada. Trata-se da luz distorcida de estrelas que passa ao redor do horizonte de eventos, sendo curvada de volta em direção ao observador. É por isso que o disco luminoso de Gargantua parece se estender também por cima e por baixo da esfera. Vemos ao mesmo tempo a frente e o verso do universo. Essas imagens foram tão precisas que geraram 2 artigos científicos publicados por Thorne e sua equipe, com novos dados sobre o comportamento da luz próxima a um buraco negro. Ou seja, Interstellar não apenas representou a ciência, ele contribuiu com ela. É um dos raros casos em que o cinema ampliou o conhecimento humano sobre o cosmos. A aparência de Gargantua no filme é baseada em um tipo específico de buraco negro chamado Kerr, que gira a uma velocidade próxima à da luz. Esse movimento cria o chamado efeito de arrasto do espaço-tempo, onde o próprio tecido do universo é puxado junto com a rotação. Em termos simples, o espaço em volta gira junto com o buraco negro. Essa rotação também altera o modo como o tempo passa. Quanto mais perto do horizonte de eventos, mais lento o tempo se torna. É essa dilatação que cria um dos momentos mais impactantes do filme, O Planeta Miller, onde 1 hora equivale a 7 anos na Terra. Kip Thorne calculou que um buraco negro supermassivo, com a massa de cerca de 100 milhões de sóis e rotação quase máxima, poderia teoricamente produzir tal diferença temporal sem destruir o planeta por radiação. Tudo que parece ficção em Interstellar é, na verdade, física extrema aplicada ao limite da imaginação. O som de Gargantua também foi tratado como personagem. Hans Zimmer criou faixas musicais baseadas em sons de órgãos de igreja, instrumentos capazes de produzir vibrações profundas, quase cósmicas. O objetivo era que o público sentisse o peso do espaço, a imensidão que não se ouve, mas se percebe no corpo. O resultado é uma trilha que mistura espiritualidade e ciência, como se o universo tivesse sua própria oração. No set, Nolan pedia aos atores que interpretassem Gargantua não como uma ameaça, mas como algo sublime. Para ele, o buraco negro representava a prova de que o universo ainda guarda mistérios e que a busca pelo desconhecido é uma forma de fé. Ele dizia: o que é a fé, se não acreditar no que ainda não se pode ver? A representação visual de Gargantua também influenciou pesquisas reais. Quando, anos depois, o telescópio Event Horizon capturou a primeira imagem de um buraco negro real, os cientistas ficaram surpresos com a semelhança. O anel brilhante, a sombra central, a assimetria da luz, tudo já havia sido antecipado pelo modelo matemático usado no filme.
Em certo sentido, Interstellar previu o que veríamos na vida real. Mas o que mais impressiona em Gargantua não é apenas sua verossimilhança, e sim o que ele simboliza. Ele é o espelho do tempo. Um lembrete de que tudo que começa, um dia termina, e de que até a morte, quando olhada de perto, pode ter beleza. Ao redor dele, o tempo desacelera. As leis que conhecemos se desfazem. E é ali, no ponto onde a luz não escapa, que o ser humano encontra algo mais poderoso que a física, a necessidade de seguir em frente. Gargantua é o coração escuro do filme, mas também sua estrela mais brilhante. É o abismo que nos olha de volta e o eco de um universo que ainda não acabou de nascer. Em quase toda a história da humanidade, o amor foi tratado como algo abstrato, uma emoção, um instinto, um sentimento que desafia a razão. Mas em Interstellar, o amor é colocado lado a lado com a física e a gravidade. Ele se torna uma força, uma constante, algo que ultrapassa o tempo e o espaço. Quando Cooper decide se sacrificar para que a Dray Brand tenha uma chance de chegar ao último planeta, ele mergulha em direção ao abismo. O que parecia o fim se transforma em um novo início. Dentro de Gargantua, o impossível acontece. O tempo deixa de fluir como linha e passa a existir como espaço. Cooper desperta dentro de uma estrutura luminosa, infinita, composta de repetições e ecos do Tesseract. O Tesseract, na matemática, é a projeção tridimensional de um cubo quadridimensional, uma tentativa humana de representar uma realidade que não compreendemos. No filme, ele simboliza o ponto onde todas as dimensões se cruzam, passado, presente e futuro coexistem. Ali, Cooper pode ver todos os momentos da vida de sua filha como se folheasse um livro aberto em todas as páginas ao mesmo tempo. É a tradução visual de um conceito da física teórica conhecido como bloco do universo, que propõe que o tempo não passa, ele simplesmente é. Todos os momentos já existem e a consciência apenas os percorre. Mas há algo além da ciência nesse instante. Cooper tenta compreender o que o trouxe até ali, quem criou aquela estrutura, porque ele ainda existe em um espaço onde tudo deveria se desintegrar. E a resposta vem na forma mais simples e humana: o amor. Quando o filme foi lançado, muitos críticos se surpreenderam ao ver um físico como Kip Thorne apoiar uma ideia tão emocional. Mas Thorne sempre defendeu que a emoção humana também é parte do universo, um produto da física tanto quanto a luz ou a gravidade. Nolan levou essa ideia adiante. Se o amor pode atravessar o tempo, se pode mover pessoas a cruzar o impossível, por que não poderia também ser uma dimensão que conecta tudo o que existe? Dentro do Tesseract, Cooper encontra o elo que o liga novamente à filha. Ele percebe que o fantasma que Murph via quando criança era ele mesmo enviando mensagens através do tempo por meio da gravidade. Essa revelação transforma o filme de ficção científica
em uma das histórias mais humanas já contadas. Não é a tecnologia que salva a humanidade. É o a conexão entre pai e filha. É o verdadeiro motor da trama, a energia invisível que move tudo. A maneira como essa sequência foi filmada é igualmente fascinante. O Tesseract não foi criado apenas com computação gráfica. Parte dele era físico, construído em estúdio, com dezenas de estruturas metálicas e feixes de luz reais. Os atores podiam tocá-lo, andar por ele, sentir sua escala. Nolan acreditava que o toque do real ajuda o público a sentir o impossível. A trilha de Hans Zimmer nessa parte abandona a melodia tradicional. Em vez disso, o compositor usa órgãos, cordas e ressonâncias longas, criando uma sensação de eternidade. O som parece se repetir em ciclos, como se o tempo voltasse sobre si mesmo. Zimmer disse em entrevistas que queria que o espectador ouvisse o infinito respirando, mas a beleza do Tesseract não está apenas na física ou na música. Está na mensagem que ele representa. Cooper entende, naquele momento, que os seres que criaram o portal, o buraco de minhoca e o próprio Tesseract não são alienígenas, são humanos do futuro. Seres que evoluíram ao ponto de dominar as dimensões do tempo e do espaço e que decidiram ajudar seus ancestrais. É uma visão otimista e quase espiritual da evolução, a ideia de que o futuro cuida do passado, de que o conhecimento é uma herança eterna. Ao enviar a equação gravitacional para Murphy através do relógio, Cooper cumpre o ciclo. O tempo, que parecia inimigo, torna-se aliado. E o amor, que parecia emoção, revela-se força. Essa combinação de ciência e sentimento é o que torna Interstellar único. Nolan não separa razão e emoção, ele as unifica. O mesmo impulso que move as estrelas é o que move o coração. E no fim, o Tesseract deixa de ser uma prisão. É um lembrete de que o universo é maior do que compreendemos, mas nunca maior do que sentimos. Quando Interstellar foi lançado, muitos espectadores se perguntaram: até que ponto isso é ciência e até que ponto é imaginação? A resposta é surpreendente. Quase tudo que o filme apresenta é cientificamente possível dentro das leis conhecidas da física. O físico Kip Thorne, consultor e produtor executivo, determinou uma regra fundamental durante o desenvolvimento do roteiro. Nada seria mostrado se violasse princípios científicos reais. Isso significa que o buraco de minhoca, a dilatação temporal, o disco de acreção e até a comunicação gravitacional foram estudados, simulados e validados por cálculos teóricos. É o cinema servindo como ponte entre a arte e a pesquisa científica. Thorne acreditava que a ciência deveria inspirar a imaginação, não substituí-la. Ele costumava dizer que a curiosidade é o combustível da física e que filmes como Interstellar têm o poder de despertar
esse impulso adormecido no público. Após o lançamento do filme, o número de jovens interessados em estudar astronomia e astrofísica aumentou significativamente em várias universidades ao redor do mundo. O impacto educacional foi real e mensurável. Mas Interstellar também vai além da física. Ele questiona o papel da humanidade no cosmos. O filme não fala apenas de planetas e estrelas, mas daquilo que nos torna capazes de atravessar o desconhecido, a fé na continuidade da vida. A filosofia por trás da obra é profundamente existencialista. O personagem do professor Brand resume isso em uma das falas mais citadas. Não fomos feitos para salvar o mundo, fomos feitos para deixá-lo. Essa frase ecoa o pensamento de que o ser humano é uma espécie em movimento, cujo instinto é a exploração. Desde os primeiros passos fora das cavernas, carregamos a necessidade de ir além. O espaço, portanto, não é um destino, é a continuação da caminhada. O roteiro de Nolan combina conceitos de determinismo físico com o livre-arbítrio emocional. A física nos diz que o tempo é uma dimensão fixa, onde tudo já aconteceu e tudo ainda acontecerá. Mas o filme nos lembra que, mesmo presos a essa estrutura, a escolha ainda é possível. A diferença não está em mudar o tempo, mas em entender o momento em que existimos. A filosofia do tempo em Interstellar dialoga com ideias de Einstein, mas também com pensadores como Heidegger e Carl Sagan. Heidegger dizia que a consciência do tempo é o que define o ser. Sagan lembrava que somos poeira estelar, matéria que pensa, vinda das estrelas, olhando para as estrelas. Nolan une essas visões ao mostrar que o universo não é apenas cenário, é espelho. O cosmos reflete o que somos, pequenos, mas capazes de entender o infinito. O filme também trata de um tema raramente explorado na ficção científica, a responsabilidade moral da exploração. Ao enviar embriões humanos para outro planeta, a humanidade de Interstellar se confronta com uma pergunta ética. Salvar a espécie é o mesmo que salvar as pessoas? É possível recomeçar sem carregar a culpa do que foi destruído? Essas questões ecoam em debates reais da bioética e da ecologia. A ciência pode nos levar longe, mas é a consciência que decide o rumo. A estética do filme também reforça esse equilíbrio entre lógica e sentimento. O silêncio prolongado nas cenas espaciais, a repetição de acordes simples na trilha sonora, o contraste entre a poeira da Terra e o brilho do cosmos. Tudo foi pensado para lembrar que a beleza está na simplicidade. O universo não é barulhento. Ele apenas existe, esperando que o compreendamos com calma. Interstellar também inspirou discussões sobre o futuro real da exploração espacial. A NASA e a SpaceX reconheceram que o filme despertou interesse público em viagens interplanetárias. O próprio Kip Thorne afirmou que a ficção científica cria as sementes
da ciência do futuro. E, de fato, muitas tecnologias mostradas no filme, como habitats modulares e sistemas autossustentáveis, são hoje estudadas como possibilidades reais para colônias em Marte. No fundo, Interstellar é sobre a mesma força que moveu nossos ancestrais a cruzar oceanos, a mesma que fez Galileu olhar para o céu, a mesma que nos faz, ainda hoje, procurar sentido nas estrelas. A ciência é apenas o caminho, o destino é o próprio ato de buscar. E é por isso que o filme termina não com um final fechado, mas com uma partida. Cooper, o protagonista, decide voltar ao espaço, não por dever, mas por escolha, porque o universo, como o tempo, não espera. Ele apenas convida. Alguns filmes terminam, outros continuam dentro de quem os assiste. Interstellar pertence a essa segunda categoria. Mesmo após os créditos, o universo que ele constrói continua se expandindo, como se fosse uma galáxia de perguntas e possibilidades. A primeira delas é talvez a mais óbvia. O que realmente aconteceu dentro de Gargantua? Quando Cooper mergulha no buraco negro e sobrevive, a ciência parece ter sido ultrapassada. Mas, na verdade, Nolan e Kip Thorne imaginaram um cenário que não contradiz a física, apenas a leva ao limite. Na teoria da relatividade, o interior de um buraco negro é uma região onde as leis conhecidas deixam de se aplicar. A densidade se torna infinita e o tempo se curva até se confundir consigo mesmo. Alguns físicos acreditam que nesse ponto pode existir uma ponte para outro universo ou até uma saída para um futuro distante. Essa hipótese é chamada de buraco de minhoca interno ou extensão de Einstein-Rosen. Assim, a ideia de que Cooper possa atravessar dimensões é uma extrapolação de algo cientificamente plausível, embora improvável. Outra teoria amplamente debatida entre os fãs é que Cooper nunca saiu do buraco negro. Segundo essa interpretação, o Tesseract seria apenas uma projeção mental, um modo simbólico de mostrar o momento em que ele compreende o ciclo da existência. O filme, portanto, terminaria dentro da mente de Cooper e não no espaço físico. Nolan nunca confirmou nem negou essa hipótese. Ele prefere que cada espectador escolha sua própria explicação, como quem interpreta um sonho. Há também leituras filosóficas e teológicas do filme. Alguns enxergam em Gargantua uma metáfora de Deus, um ser que está em toda parte, mas que não pode ser visto. Outros interpretam o Tesseract como uma representação da consciência universal, onde passado e futuro são apenas percepções humanas limitadas. Nolan, ao ser questionado sobre isso, respondeu: não é sobre religião, mas sobre reverência. O universo é a coisa mais próxima de Deus que podemos tocar. Nos bastidores, há curiosidades que reforçam o nível de cuidado da produção. A fazenda de Cooper, por exemplo, não foi criada digitalmente.
Nolan mandou plantar 200 hectares reais de milho no Canadá apenas para filmar as cenas sob luz natural. Após as gravações, o milho foi colhido e vendido, cobrindo parte do custo da produção. Até o vento das tempestades foi feito de verdade, usando turbinas industriais e toneladas de poeira natural. O realismo não era efeito, era experiência. Outro detalhe fascinante é que as cenas dentro da Endurance foram filmadas com câmeras IMAX reais, instaladas em espaços apertados e giratórios. Isso permitiu que a perspectiva de rotação fosse captada sem pós-produção, criando uma sensação de vertigem autêntica. O resultado é que o público sente, mesmo sentado, a leveza e o desconforto do espaço. Entre os fãs de ciência, uma das discussões mais profundas é sobre o paradoxo do tempo. Se Cooper enviou as coordenadas que o levaram à missão, então quem iniciou o ciclo? Esse paradoxo é conhecido como causal loop, um evento que é ao mesmo tempo causa e consequência de si mesmo. Em termos teóricos, não é impossível, mas exige um universo onde o tempo não seja linear. É o tipo de raciocínio que desafia tanto a física quanto a filosofia. Nolan intencionalmente deixou esse ciclo aberto, pois, segundo ele, o objetivo não era dar respostas, mas fazer o espectador sentir o mistério da existência. O sucesso de Interstellar também gerou um grande número de pesquisas derivadas. Estudiosos de física e de cinema publicaram dezenas de artigos analisando desde o realismo visual de Gargantua até as implicações éticas da colonização interestelar. Kip Thorne chegou a lançar um livro chamado The Science of Interstellar, onde explica de forma acessível as equações e hipóteses que fundamentam o filme. O livro se tornou leitura obrigatória para estudantes de astrofísica, mostrando como a cultura popular pode servir de ponte entre o público e a ciência avançada. A recepção crítica do filme foi igualmente complexa. Enquanto alguns o chamaram de a ópera cósmica definitiva, outros acharam o enredo emocional demais para um filme científico. Mas é justamente essa mistura de emoção e teoria que faz Interstellar resistir ao tempo. Ele não se contenta em ser uma história sobre o futuro, é uma meditação sobre o presente, sobre como vivemos e sobre o que deixaremos quando partirmos. E mesmo que as respostas ainda nos escapem, o que permanece é o sentimento de imensidão, um lembrete de que o universo não está apenas lá fora, mas também dentro de nós, em cada pergunta que fazemos, em cada respiração que damos olhando para o céu. O universo é um lugar de contrastes, tão vasto que abriga o infinito e, ainda assim, silencioso bastante para caber em um único pensamento. Quando as luzes de Interstellar se apagam, o que permanece não é a imagem de um buraco negro, nem a lembrança de uma viagem espacial, é o eco de uma pergunta antiga. Para onde estamos indo? Christopher Nolan criou um filme sobre o futuro, mas, na verdade,
falou sobre o presente, falou sobre a pressa com que consumimos o nosso mundo, sobre o esquecimento da terra que nos deu tudo e sobre o desejo de entender o que existe além das fronteiras visíveis. Interstellar é uma fábula moderna sobre o tempo, um lembrete de que a ciência e o amor não são forças opostas, mas expressões diferentes de uma mesma curiosidade, a busca por conexão, o silêncio do cosmos, que tanto assusta, é também o espaço onde cabem todas as respostas. No filme, esse silêncio não é vazio, é presença. É o som do tempo passando devagar, das estrelas girando em seus próprios ciclos, do universo respirando com paciência. Quando Cooper acorda no final, em uma estação espacial flutuando acima de Saturno, ele reencontra Murph, já idosa, rodeada por filhos e netos. É o ciclo completo. O pai que partiu para salvar o futuro volta apenas para vê-lo florescer. E, ao partir novamente para procurar Brand, em um planeta distante, Cooper simboliza o espírito humano que nunca se contenta. O filme termina como começou, com a promessa da busca, porque, em essência, a humanidade é isso, um conjunto de perguntas em movimento. A última imagem do filme não mostra o fim, mas o recomeço. Uma nave que parte, um horizonte que se abre, um coração que ainda pulsa. É a representação perfeita da jornada humana. Seguimos adiante, mesmo sem saber o destino. Na vida real, o legado de Interstellar continua ecoando. A forma como o filme apresentou conceitos complexos, como a dilatação temporal e os buracos negros, mudou a maneira como a ciência é explicada ao público. Kip Thorne recebeu o Nobel de Física 3 anos após o lançamento do filme, não por causa dele, mas em parte inspirado por ele, por suas contribuições para a detecção de ondas gravitacionais, as mesmas que o longa havia visualizado poeticamente. A arte e a ciência, por um momento, se encontraram e conversaram. Há algo profundamente humano nesse encontro. O mesmo impulso que nos fez acender a primeira fogueira é o que agora nos faz acender foguetes. E, se há um significado em olhar para o céu, talvez seja este: lembrar que mesmo quando tudo parece pequeno, a curiosidade nos torna imensos. Interstellar nos mostra que o tempo é relativo, mas o amor é constante, que o espaço é infinito, mas o lar é sempre o mesmo, aquele que carregamos dentro de nós. E que, mesmo quando o mundo parece se apagar, a vontade de recomeçar brilha mais forte do que qualquer estrela. Então, feche os olhos. Imagine o som distante de um relógio batendo. Cada segundo é um planeta girando. Cada batida é uma estrela nascendo. O universo segue seu curso, calmo, paciente, eterno, e nós seguimos com ele, viajantes feitos de poeira, em busca do mesmo lugar onde tudo começou. Boa noite,
viajante das estrelas. O cosmos está em paz e por um instante você também está.